Eu acho que existe ali um sweet spot no meio entre teres a liberdade total de faz o que tu quiseres e Uhum. teres uma coisa Sim, sim, sim. completamente restrita onde não tens liberdade criativa nenhuma, porque não ter liberdade é péssimo, É. mas também ter toda a liberdade do mundo também acaba por ser. Normalmente resulta mal. Bem-vindo ao Troca Tintas. Este é um podcast onde partilhamos as nossas experiências no mundo da ilustração e criatividade. Eu sou a Sara. E eu sou a Elsa e hoje vamos falar sobre como manter uma relação saudável com os clientes. Tal como numa relação amorosa, quando temos um cliente novo, enchemos-nos de esperança sobre como aquela relação vai correr. E até podemos ignorar alguma red flag porque o projeto nos parece aliciante. Quem nunca? Com o passar do tempo, percebemos que nem tudo são rosas e é por isso que é importante tentar manter esta relação saudável durante muitos anos, ou pelo menos enquanto o projeto durar. Sara, diz-me uma red flag que já ignoraste. Uh, eh, ehm, Já ignorei muitas. Acho que é assim um dom que eu tenho. Não sei. Mas uma que eu ignoro, assim, a maior que eu me lembro foi quando eu comecei a trabalhar, o meu colega dizer-me: ninguém aguenta aqui mais de 3 meses. Mega red flag, aceitei na mesma. Exato. E tu pensaste, não, comigo vai ser diferente, ele Sim, vai sim. ser Claro que diferente. não, porque é que estes mansinhos não aguentam? Mas, uma que é assim uma pet peeve minha, e eu tenho noção que se calhar é mais minha do que não é para toda a gente, é, ligarem por qualquer coisa. Para mim é uma major red flag. Para me ligarem para me dizer, preferiu o amarelo. Não, não. E-mail. Ok. Mensagem, Uhum, no máximo. uhum. Mas, é isso. É uma pet peeve que eu tenho, é ligarem por tudo. Ligarem para dizer para nada. Assim, uma coisa é ligarem para dar detalhes ou fazer alguma conversa ou para descrever alguma ideia que se calhar é difícil de descrever num e-mail ou que seria muito longa de descrever ou qualquer coisa. Outra coisa muito diferente é ligar por tudo, qualquer coisa. Uhum, De olha, pode chegar mais para a esquerda. Tipo, não, e-mail. uhum, Especialmente enquanto freelancer, porque eu não estou a fazer só aquele trabalho às vezes uhum. e estão a interferir com o meu flow, o meu workflow. Pois. Eu ultimamente não tenho, isso não me acontece muitas vezes porque lá está, eu tenho trabalhado muito para clientes de fora, então as chamadas Não é não são costume. o go-to, não é? E eu agradeço um bocado por isso, porque falar ao telefone não é muito fácil para mim. Não, Ah, para eu dou mim também não. sempre, eu dou sempre o número de telefone, tenho dado sempre. Graças a Deus nunca, não tenho muita razão de queixa nesse sentido. Ahm, mas lá está, eu não gosto muito de falar ao telefone porque já de mim não gosto, não é fácil para mim, sou uma pessoa um bocado introvertida, então não é fácil. E depois também tem aquela cena que é aquilo que é falado ao telefone não fica gravado em lado nenhum Uhum, e uhum. depois tenho que fazer um follow-up por e-mail, para que fique tudo guardado. E pronto, e já me aconteceu também essas meio que imensas chamadas ou tentarem te contatar por todos os meios, porque tem-me feito um bocado de confusão às vezes. ah, Imagina, uma pessoa que me manda uma mensagem no Instagram de trabalho e eu no Instagram então é raro conseguir ver. Tipo, Uhum. eu vejo as mensagens das pessoas que já estão em contacto direto, mas pessoas que não são, custa, tipo, não vejo logo, mas mandarem-me, contactarem por todas as vias ao mesmo tempo com uma urgência, ah, que me causa um bocadinho de ansiedade. Sim, sim, Tipo, sim. uma urgência de já te contactei por aqui, mas tu não estás aqui, eu contacto por aqui, depois. Uhum, uhum. Pronto, o meu contacto de trabalho é sempre o e-mail. Sim, para mim Nunca, também. nunca é outro, porque pronto, não faz sentido que assim seja. Sim, aliás, Ahm, quando me contactam, o primeiro contacto é, pronto, pode ser por qualquer sítio, né? Mas a primeira coisa que eu faço é especificar. Pronto, então se vamos avançar, avançamos por aqui. uhum,
que é para ter as coisas todas no mesmo sítio. E sim, e essa coisa de os telefonemas têm essa desvantagem, porque eu tenho que ter as coisas escritas. Não só porque Uhum. posso me esquecer de detalhes, né? Porque eu, às vezes não vou pegar logo naquilo, passado um dia ou dois já me esqueci de alguma coisa, Uhum. mas para não haver aquele diz que disse. Eu até prefiro que sejam mesmo eles próprios a mandarem-me um e-mail para não haver, para estar ali preto e branco, né? Que é isto, assim, Uhum. assim. Mas sim, é isso, ligar. Para mim é uma red flag. Um, outra que eu acho muito engraçada é tipo uma coisa que parece uma liberdade e que às vezes é, mas em alguns clientes não é mesmo nada. É, olha, não, deixa ao seu critério. Hum. Não, é um big no-no para mim, porque normalmente eles estão a falar do bebê deles, vão investir dinheiro no bebê deles e eles não querem deixar nada ao meu critério. É mentira. Podem querer uma sugestão minha, acredito. Deixa ao seu critério, não acredito. E o que isso me diz é: eu não faço a menor ideia o que é de fazer aqui. Pois, acho que é mais isso, sim. Acho que a red flag é essa. É isso, mas podíamos conversar pelo menos acerca do que não quer, porque às vezes é muito difícil adivinhar o que é que quer. Uhum. Pá, especialmente no design, porque na ilustração, à partida, a pessoa conhece o meu trabalho. E se vai. Isso é outra red flag. Apresentar exemplos que são zero aquilo que eu faço. Tipo, nada Uhum. parecidos com aquilo que eu faço. Quer dizer, não sou a pessoa ideal, de certeza. Não é? Tipo fazer, sei lá, bonequinhos minimalistas ou qualquer coisa e apresentarem-me isso a mim como exemplo é. Já me aconteceu. Eu acho que nunca te contei. Já me aconteceu eu trabalhar num livro e os exemplos que me apresentaram para eu fazer serem ilustrações tuas. Ah, a sério? A sério, a sério, a sério. E eu fiz o livro, mas não foi nada assim. Eu disse: Olha, O não quê? vou Não fazer nada assim. copiaste? Não Não copiei. acredito. Não te copiei, vê Não só. acredito. Mas só porque eras tu, porque senão outra pessoa qualquer, óbvio. Não, estou a brincar, que horror, quem não me conheça. Sim, 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 sim. Acho que me mostraram exemplos, foi para a capa, se não estou em erro. Já não sei Uhum. qual era a capa, para te ser muito franca. Acho que era aquela que tu fizeste sobre comida. Uhum. Acho que foi essa que Sim. me mostraram como exemplo do que gostavam. Hum. Para mim, ótimo. Para ti, mais ou Para menos. mim foi tipo dizerem-me: Olha, não sei, nem sequer estou interessada na tua opinião, toma lá. Uhum. Sim. Sim, é assim, eu aprecio muito, e eu sei que nem toda a gente é assim, mas eu aprecio muito pessoas que sabem o que querem. Mesmo que às vezes não seja exatamente aquilo que eu faço, eu gosto, porque para mim é um desafio, e eu gosto do desafio, e acho que foi por isso que eu segui design, Uhum. porque os clientes têm sempre regras, não é? E têm sempre dinheiro que podem gastar, quantidade de horas que eu Uhum. posso usar, né, para fazer o trabalho deles. Têm sempre tipo limites de gosto desta cor, ou gosto daquela cor, ou gosto deste género. E eu adoro esse desafio de criar uma coisa que seja minha e que eu sinta que é mesmo, mesmo boa, mas ao mesmo tempo cumpra os critérios, takes all the boxes. Eu adorava fazer Uhum. isso. Agora, não costumo fazer tanto porque no editorial acho que não há tanto isso. Já me contratam pelo que eu faço e não tanto por eu ser uma designer, uma coisa geral. Eu acho que existe ali um sweet spot no meio entre teres a liberdade total de faz o que tu quiseres e Uhum. teres uma coisa Sim, sim, sim. completamente restrita onde não tens liberdade criativa nenhuma, porque não ter liberdade é péssimo, É. mas também ter toda a liberdade do mundo também Normalmente acaba por ser. resulta mal. Pois, o problema não é eu sequer. Por exemplo, há livros em que eu tive liberdade total, mas eu normalmente avalio pelas pessoas que me pediram. Porque eu sei Uhum, que a liberdade total delas não é bem igual à minha liberdade total, não é? E, uhum, e penso, e eu acho que é um pensamento crítico, não é? Penso no mercado, penso na faixa etária, penso no que é que eu gostaria de oferecer a uma pessoa dessa idade, ou o que é que eu gostaria de ver com essa idade, ou com. Pronto. E, e gosto muito Olha, é engraçado. Não sei se me consegues ouvir, mas neste momento tenho uhum. uma cliente a ligar-me. Ok. Essa eu já lhe ligo. E então eu acho que é isso, sabes? Quando é demasiada liberdade, para mim é uma red Uhum, flag. É isso. sim. É isso. Logo vemos, sabes? Por exemplo, preços. Ai, quanto é que tu cobras por isto? E isso é o pior, acho que é.
Pois, não sei se está bem dentro do meu, mas depois nós logo chegamos a um preço justo. Eu fico logo, pá, não, preço justo para quem, não é? É agora, não, mas Preço justo nunca avançar nessa nunca, não, situação, não, certo? não. Fogo. Não, mas já me aconteceu, porque, por exemplo, eu trabalho com algumas editoras grandes, não é? Hum, E que uhum, dizem, e que eu apresento a minha tabela de preços. Eu tenho os preços mais ou menos standard, vá, para uma ilustração média, deste tamanho, daquele tamanho, não sei o quê, porque as pessoas pedem-me sempre. E eu não sei o que é que dizer às pessoas. Porque depende muito do projeto, né? E eu digo uhum, sempre, é assim, isto é só uma guia e eu faço um orçamento à medida depois de conversarmos do que é que querem, o que é que não querem. uhum. Hum, e eles viram aquilo e disseram: parece um bocado mais do que costumamos fazer, mas depois logo vemos. Não. E eu aceitei naquela de eu acho que dá, eu acho que dá. E depois, no fim, regateou todos os preços. No fim. E não foi nada bom, porque eu dizia-lhe: "Então, mas isto é uma ilustração complexa". E ela: "Eu não sei porque é que é complexa, não vejo aqui complexidade nenhuma". Pois, mas fui eu que a fiz, eu sei o tempo que isto me demorou. Se 8 horas não é uma ilustração complexa, eu não sei. E, e era assim, às vezes algumas ilustrações demoravam-me 2 ou 3 dias a fazer e ela dizia: "Não parece assim nada de especial, que eu tenho 4 miúdos". Pá, não, é assim. E então, não foi bom, não foi bom. Portanto, o não ter um valor fixo à partida, é um major red flag. É, tipo, é a primeira coisa que tu tens que discutir, sim. Sim, isso nunca me aconteceu, nunca, Sim, e nunca tive entrei que nesse regatear percurso. sempre até ao fim e pronto, e foi. Eu acho que depois acabou por não ser nem bom para mim, nem bom para ela, né? Para ela, para eles, para a agência, não sei. Porque acabaram a pagar provavelmente mais do que estavam à espera de pagar e eu acabei por receber menos do que aquilo que estava à espera de receber. Mas pronto, é o E que para é. além de todo o stress emocional de passar Sim, por sim, isso, não sim. é? E para além de depois queimar uma ponte, né? Porque depois essa pessoa não vai querer voltar a trabalhar comigo e eu também não vou querer voltar a trabalhar com ela. Pois, era isso que eu estava a pensar, quer dizer, ela não quer trabalhar contigo, mas uma pessoa que fala assim do teu trabalho sem o. Quer dizer que não, isso não me parece muito respeitoso do teu trabalho, porque tu Não, não não, vais não. falar com uma pessoa a dizer não, isso do teu trabalho não parece Pois assim é grande isso. coisa para estás a cobrar Mas isso. que eu operou um cérebrozinho. O que é isso? Por amor de Deus, não é nada de especial. É isso. Outra coisa que eu acho que é assim. Uma coisa. Não é uma red flag, é tipo. É o que é? É o ghosting. É tipo. Ok. Já me aconteceu dizer assim, do género: quanto é que cobra por fazer isto? Eu digo: isto assim, assim. E depois faço aquele follow-up, às vezes, diga-me se quer, se está interessada, diga-me se quiser continuar para eu poder agendar o seu projeto. E ninguém me responder durante. Às vezes chega a acontecer tipo 2, 3 meses e depois dizerem-me: então vamos avançar, eu precisava disto para a semana. Uhum. Tipo, não, pessoas. Eu pedi especificamente para agendar. É isso. Uhum. Pois. Também já me aconteceu, acontece-me de vez em quando, é uns contacto, tipo, no início, um Uhum. contacto muito frequente de responder logo aos Sim, e-mails, sim, responder sim. logo, não sei o que mais, depois tu apresentas o Orçamento. teu orçamento e depois há assim meio que uma, não sei, Sim, sim. uma lentidão na resposta, assim parece que a Sim, urgência sim. deixa de existir. Vê-se Mas é. também já Eu me lembro, faz-me aconteceu sempre uma. lembrar aquele do Faroeste, né? Vê-se assim aquela erva seca a rebolar. Nada. Não há nada, não se Uhum. ouve. Sim, sim. Mas olha, aconteceu uma coisa engraçada uma vez, que foi, eu estava numa altura com bastante trabalho e recebi um contacto de uma editora e ofereceram-me, já logo no e-mail inicial, começaram logo por dizer qual é que era o orçamento. E eu não consegui responder logo, acho que demorei, não sei, eu não costumo demorar muito tempo a responder, mas naquela altura estava com muito trabalho, devo ter demorado mais do que um dia a responder. Então eles mandaram um e-mail de novo, antes da minha resposta, a dizer: não, Uhum. gostávamos mesmo muito de trabalhar contigo, ah, e aumentar-me logo o orçamento, Oh, uau! sem, sem, sem eu sequer falar ainda, Sim, estás a sim, ver? sim. Não, mas temos mais, pode ser. Só Olha que que bom, nunca depois, me não, acontecem dessas. sim, eu sei, às vezes acontecem-me estes unicórnios, mas esse mesmo cliente depois tinha uma red flag que nunca me aconteceu, nunca mais me
aconteceu com nenhuma outra editora, não sei se é uma coisa que costuma acontecer ou não, que era no contrato, eles tinham que, ok, nós pagamos-te isto até esta altura, depois o resto pagamos nesta, ah, e tu tens que entregar neste dia, e todos os dias em que tu não entregares, ou seja, que tu te atrasares na Uhum. entrega, nós vamos tirar X% do pagamento. What? Não, nunca me aconteceu. Yeah. Foi a única editora com que eu trabalhei nesses moldes. Mas pronto, para mim não era grande. Tipo, não havia grande problema porque eu sou muito regrada com a Uhum. coisa, com a cena dos prazos, não me acontece atrasar-me, então não estava propriamente muito preocupada com isso. Depois também foi no início do meu trabalho e que eu queria era fazer as coisas, Sim. então lá está, ignorei essa red flag. Mas é uma coisa que realmente é um bocadinho estranha. Nós pagamos-te isto, mas I didn't catch that. Could you try again? Foi a tua Siri? desculpa aqui a minha Siri decide falar. Isso foi muito bom. Ah, mas pronto, olha, agora perdi-me, mas red Sim, flag, isso sim. aconteceu uma vez. Sim, pronto, e tu entregaste a tempo e isso correu tudo bem. Sim, correu tudo bem, nunca, não foi um problema, mas também nunca mais me voltou a acontecer. Uhum, uhum. Olha, uma coisa que eu acho, lá está, tal como em qualquer outra relação, uma coisa que eu acho muito importante nesta relação com os clientes, e acho que já falámos nisto noutras alturas, é a comunicação. Sim. E eu tento muito. hum, eu não sei muito bem qual é que é a palavra em português para isto, mas é over-communicate. Tipo, comunicar demais, comunicar a mais do que a Uhum. menos. Mais me vale comunicar a mais do que a menos. E acho que isso é muito importante, principalmente porque eu tenho trabalhado muito com pessoas que, que trabalham de outras línguas. E pronto, e como o inglês não é a minha primeira língua, acho que é muito importante tentar comunicar o máximo possível, porque há sempre ali alguma coisa que se perde na Uhum. tradução. Uhum. hum, então eu tento sempre comunicar aquilo que eu pensava que chegava, que chega de comunicação, eu tento ir um bocadinho além daquilo que eu acho Uhum. que chega, porque lá está, acho que é muito importante comunicar para que haja essa relação de confiança entre as duas partes, principalmente porque eu sinto mesmo hum, que é sempre um voto de confiança que me estão a dar, ainda mais pessoas noutros países que Sim, estão sim. com quem eu estou a trabalhar, que nunca me viram, que não sabem como é que eu trabalho, e que estão-me a dar aquele primeiro voto de confiança de querer trabalhar comigo. hum, então eu acho que é muito importante essa comunicação Sim. existir. Eu acho E que é existir um. Sim. sempre. Sim, Sim, desculpa. diz. Eu acho que é um alívio para eles também a receberem isso, não é? Porque às vezes os projetos demoram um bocado e às vezes não é numa Uhum, semana ou duas que tu vais receber alguma coisa de volta e ter uma uhum, mensagem a dizer: Olha, está tudo a andar, estou neste ponto do projeto, conto ter eh, qualquer coisa para mostrar neste dia ou naquele dia ou para a semana. uhum, Eu acho que é muito refrescante enquanto cliente e eu tento respeitar sempre muito isso porque eu sei que é um investimento muito grande, não é? Não só financeiro, mas é um investimento muito pessoal, porque às vezes são projetos muito pessoais e no caso de empresas não é só o pescoço deles na guilhotina, uhum. é tipo todo o projeto tem timeline muito rígida e precisa de ser cumprida. E acho que alivia ali um bocado a coisa. Sim. E outra coisa que eu também faço e que nem sequer nem começou por ser propositado, eu sempre tive muito medo de falhar prazos. Hum, Então, e pronto, e lá está, eu tento sempre, pá, para mim é das cenas mais importantes é não falhar prazos. Hum, então, sempre tentei dar-me. Não é na altura de dar mais tempo do que acho que preciso, mas eu já fazia isto na faculdade, que era, sabes, nós fazemos tudo até o último dia, fazemos sim. a direta no último dia para entregar, Uhum. não é? Eu nunca consegui fazer na última noite, eu fazia sempre na noite anterior.
Estás a Sim. ver? Antes da Uhum. última, porque tinha sempre um pânico de na última vai-me acontecer qualquer coisa, vai haver qualquer coisa. E Então acontecia. tinha sempre. Então, em vez de fazer a direta na última noite, fazia na noite anterior. Sim. E eu meio que trouxe isso para o meu trabalho, Mas isso é já bom. não tanto Sim. a nível de diretas, não é? Mas se eu tenho que entregar na terça-feira, na segunda-feira o trabalho já está acabado, Uhum, sabes? uhum, uhum. Um, e Mas isso é isso acontece. é uma coisa boa. Que eu não Sim, tenho. pá, tenho mesmo um pânico pá, de não conseguir corresponder. E sempre que já me aconteceu, claro, as coisas não correrem tão bem quanto estava à espera, e nessas. Convém sempre, pronto, comunico, lá está, comunicar sempre Sim, que vai isso é haver muito um importante, sim. deslize, não é? Sim, sim, sim. Ainda esta semana tive. Esta semana, não, semana passada tive que dizer: olha, não consigo naquele dia. Achas que é muito mal entregar tipo daí a 2 dias? E pronto. E Uhum. normalmente estão a contar com isso. Sim, Normalmente. sim. Mas é isso, mas não vamos contar nós com isso, vamos falar com as pessoas. O problema é quando já me aconteceu dizerem, mas não posso, não consigo mais, e eu não ter fisicamente tempo para acabar a coisa. E, Uhum. e atrasa, pronto. Não tenho hipótese, Sim. não há mais horas, Uhum. no meu dia não estica. Mas eu também tento muito cumprir prazos. Eu acho que e isto é uma coisa que me acontece às vezes. Na altura em que eu ando mais para baixo, que eu me sinto mais. Eu vou usar a palavra deprimida, mas não é deprimida, Uhum. graças a Deus não estou deprimida. Mas quando ando mais em baixo, é quando. É aquela atitude do fuck it. Acontece-me mais. Normalmente não é falhar os prazos, mas é deixar mesmo até à última. Quando ando um Uhum. bocadinho melhor, giro muito melhor o meu tempo e pego nas coisas mesmo com tempo, para estar à vontade, Uhum. porque aquela ansiedade do fim, pá, é terrível. Manda uma pessoa abaixo. Depois é aquela adrenalina que normalmente aquele pico de adrenalina depois é contrabalançado com um pico de inércia, portanto não me ajuda nada, porque depois, quer dizer, ficar depois de 3 dias sem fazer grande coisa não é bom. Mas pronto, deixa-me pensar. A indecisão perpétua. Gostava de experimentar assim. Então e se, pá, e se os mashups de coisas? Uhum. Gosto muito dos dois. E se nós fizéssemos um pequeno Frankenstein? E se estes dois se casassem e tivessem um filho Frankenstein? Pronto, não. É um red flag porque eu sinto que não consegui passar a mensagem. Porque normalmente as coisas são bastante claras e foram feitas para servir um certo propósito. Uhum. E quando as pessoas não estão ali, né? Tipo, querem misturar. Pronto, é isso. Aí é briefings incompletos. Tipo, uma coisa é não saberem muito bem o que é que querem para ali, mas não me explicarem tipo a visão, nem é a visão artística, mas a visão do projeto em si. Porque às vezes querem passar uma certa mensagem, mas eu não estou dentro da cabeça delas. E não Uhum. terem pelo menos elementos-chave. Eu gosto de, ao início, deixar que as pessoas me expliquem o seu projeto para eu perceber qual é sabes, como é que estão lá dentro, o que é que serve, o que é que querem. E gosto muito disso. Há pouco tempo fiz uma coisa hum, que eu não tinha, pá, que eu não tinha ideia, porque era uma coisa tipo para uma faixa etária. A faixa etária eu sabia, eu não sabia era que era tipo uma coisa quase educativa e não uma coisa lúdica. E, Uhum. por exemplo, fazer uma capa para isso é muito diferente. E eu fiz uma coisa divertida e não era para ser uma coisa já para já estar do lado do paraescolar e assim, que as capas são muito diferentes e destacam-se de outra forma e têm que ter outro tipo de mensagem não, de comunicar hum, o conteúdo pela capa. Não é uma coisa lúdica, é uma coisa divertida, não interessa muito. Se calhar interessa mostrar, claro, o que é o interesse do livro, mas é uma coisa divertida, que pretende ser mesmo uma coisa divertida. Um paraescolar, por exemplo, é uma coisa que é quase mais para os pais, não é? É bem para os miúdos. E tem Uhum. que ser uma coisa que mostre mais do seu conteúdo e menos, se calhar, a parte divertida e, se calhar,
mais a parte educativa. E pronto, e é isso, esse tipo de falha, mas isso foi falha minha porque estava mais ou menos implícito, acho eu, e eu não soube interpretar isso assim. Pois eu acho. Não sei, estava a pensar tipo. Outras. Já estava a pensar noutras coisas sobre. Tipo, o que se vê muito online são aquelas coisas tipo Clients from Hell, sabes? Conheces? O Não, Clients from Hell. É tipo acho que não. um Tumblr ou um Twitter ou o que quer que seja sobre com uma série de interações com clientes do Ah, inferno. Ui, E vê-se sim. muito, por todo o lado, a comunicação que existe é dos clientes infernais, que são péssimos e não sei quê. Acho que é um bocado porque nem todos os clientes são assim, e é óbvio que nem todos os clientes são assim, e eu nem sequer gosto muito de ir por aí, porque sinto sempre que se há uma relação com o cliente que não corre tão bem, a culpa não é só do cliente, a culpa é dos Exato, dois. exato. Não, Não não, é? eu Há sempre concordo ali uma plenamente, sim. comunicação que não funcionou bem, que tu não viste que o projeto não era para ti, a pessoa não era para ti, então há sempre. Sim, sim. No caso Tu não daquela estás livre. daquela situação dos valores, eu sinto que o maior erro foi o meu, porque Sim. eu não posso confiar noutra pessoa para avaliar não, para quantificar, não é o meu trabalho, sou eu que o tenho. Uhum. Portanto eu é que devia ter imposto logo ali o limite, ou ter-lhe pedido a ela dizer-me: olha, quanto é que tu me dás para esta página? Em valores, porque eu conseguia criar uma coisa dentro daquele valor que ela estava disposta a pagar. Uhum. E era um bocado por aí. Mas pronto, sinto que a culpa até foi mais minha nesse caso do que, apesar de não ser certo, né? Fazer assim. Hum, pronto, eu acho que podemos falar acerca de algumas coisas, algumas práticas para evitar assim, não para evitar os red flags, que os red flags estão lá, mas para melhorar a qualidade das relações com os nossos clientes. Uhum. Portanto, acho que estabelecer os limites, como ter as coisas por escrito, acho que é muito importante. Lá está, não só para referência futura, mas também para não haver o diz que disse, né? Eu disse-te para fazeres, eu não sei, eu não me lembro de tu me teres dito que era para fazer azul. É um bocado por aí. Uhum. Acordar os Eu valores de gosto muito antemão? de ter. Sim, Eu gosto muito de ter a timeline definida, tipo por escrito. sim, sim, sim. Não, às vezes há clientes que me mandam por Excel ou mesmo no corpo de e-mail, o que quer que seja, ter a timeline muito definida de neste dia entregas isto, nós demoramos X dias a dar-te o feedback, entretanto a seguir é isto e não sei o quê, Uhum, tipo tudo uhum. muito. Gosto muito de ter isso tudo muito bem delineado para ter sempre por onde me guiar. Portanto, gosto muito de ter isso bem definido. E outra coisa que eu também tento manter sempre é o horário de trabalho, não Sim, é? sim, Porque sim, é sim, aquela sim. coisa de nós temos a liberdade, que é tão fixe de trabalhar às horas que quisermos, mas não, isso não implica que estejamos Sim, que às 8 da noite sempre o cliente disponíveis, não é? possa ligar. Sim, sim, sim. Ou que te possa dar um trabalho à sexta-feira à tarde e à espera que, que, Ah, fa- isso que, te- que pois. entregues na segunda-feira, Isso ainda é ou uma que te luta, isso liga ainda ao é fim uma de luta que eu semana. travo. Hum, mas sim, 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 sim. Uma coisa eu acho que tu deves ser sempre cordial com os teus clientes. Uhum, Tipo, porque a qualidade da relação, isso é uma coisa que tu vais levar daí para a frente. Mas sem ser submisso, porque uhum, não é fazer tudo, porque as escolhas, que às vezes não são nossas e são do cliente, não é? São coisas que podem prejudicar. hum, eu não sei se me estou a saber explicar. Por exemplo, há coisas, quando eu não concordo com as coisas, depende do grau de não concordo com isto, não é? Tipo, pronto, é azul, não importa. Mas quando eu não concordo mesmo, quando eu acho que vai prejudicar a qualidade do trabalho, eu costumo uhum. conversar com o cliente, sempre de uma forma, ou tento sempre ser de uma forma cordial. eh, sim, quer dizer, não vou dizer isto, assim fica uma grande. Até porque nós às vezes nós gostamos tanto daquilo que fazemos ou pronto, que
às vezes as coisas parecem-nos óbvias, não é? Aquilo que está Sim, sim, bem ou sim. que é bem desta forma é óbvio para nós. Mas para a outra pessoa cuja área não é a mesma que a Uhum. tua e que tem outros briefings, outras pessoas a quem responder, o que quer que seja, ele não tem o mesmo conhecimento que tu tens. Então Sim, sim. comunicar, tentar explicar tudo aquilo que tu à partida já sabes, não é? E não assumir que a outra pessoa já sabe, porque lá Pois, está, não pois, é, pois. não é a área dela, não é? Sim, é isso. Eu acho que E ela às vezes explicar-te a ti quando é que a tua ideia exato. também não funciona e porque é que Claro não que sim, funciona, não é? exatamente. Não, e eu tenho muito, por exemplo, eu faço muita, fazia, agora não faço tanto, mas muita ilustração científica. E quando me dizem que, olha, este tipo de pássaro não existe em Portugal e nós não vamos pôr um pássaro que não existe aqui não, quando estamos a falar disto. Obviamente que eu não, quer dizer, por muito que me custe matar o meu passarinho, eu mato e faço outro. Mas é assim, não tenho problemas com. Sim, e às vezes acontece-me eu dizer: olha, não concordo com isto porque isto assim, assim. E depois eles responderem-me: olha, eu percebo que não concordes, mas isto funciona porque isto assim, assim. E eu aceito, pronto. Uhum, Às vezes, acho que às vezes tem muito a ver com ver a outra perspectiva, né? Que às vezes, se calhar, não estávamos a ver. uhum, E pronto, acordar valores de antemão. Definitivamente. Ahm, e definir regras. Eu acho que às vezes, especialmente com os clientes que não estão habituados a trabalhar com ilustradores ou com designers, falo de clientes pessoais, por exemplo, pessoas que é a primeira vez que estão a trabalhar com um ilustrador, é importante definir regras tipo o número de emendas que tu vais fazer uhum, àquilo, uhum, as emendas, em que fase é que são pedidas as emendas, porque não é depois do trabalho todo feito e pintado que tu vais pedir uma emenda. Ou quer dizer, porque acho que é pouco produtivo para ambos, porque depois há uma grande parte do trabalho que vai ter que ser refeita por causa de, se calhar, uma coisa pequenina que podia ter uhum. sido identificada antes. Um, Claro que não estou a falar de, eu não queria este céu amarelo, quero este céu de outra cor, ou esta nuvem afinal cai em cima do texto, portanto temos de tirar. Obviamente há coisas que só dão para ver depois, mas assim o grosso das emendas, não é? Tipo, ah, sim, gosto muito, mas queria ver isto da perspectiva do público, por exemplo, tipo uma cena de teatro, mas eu queria ver isto antes do outro lado da sala. Não Sim. é, Então, mas não é virar, não é? Não é rodar a imagem. vais lá ao file, rotate, Exato, exato. Sim, deu, sim, está feito. Photoshop, File, Rotate. E é isso. Lá está, é o número de emendas e a qualidade das emendas. Quando é que está aberta a emendas? O número de Uhum. imagens. Porque eu acho que há sempre as pessoas que se esquecem de então, já fez isto, mas eu agora quero uma capa. Eu, pois, mas a capa não foi pedida, ou não, normalmente não é, não foi pedida, porque eu normalmente ponho logo, contemplo logo a capa. Mas é tipo, isto já me aconteceu fazer um livro e ser um livro mais para miúdos mais crescidos, mas eles depois no meio quererem apontamentos de imagem. Uhum. Mas não me falaram dos apontamentos de imagem que criam pelo meio. Porque são coisas Uhum. pequenas. Quote. Uhum. E pois, mas as coisas pequenas também levam trabalho e também se fazem e também se cobram. E Uhum. esse tipo de coisas, saber o número de imagens, a qualidade das imagens, que tipo de coisas são, eu normalmente, e se calhar é uma coisa que nós podemos falar acerca da orçamentação, quando falarmos acerca da orçamentação, que é quando são coisas muito visuais e que depende muito da quantidade de elementos, do que é que tu queres abdicar ou não numa página, eu faço, eu chamo-lhe thumbnails, miniaturas Uhum. das páginas, como só com apontamentos de ilustração, só tipo quase stick figures, dizer aqui aparece isto a fazer assim e faço uma pequena descrição de todas as páginas para terem noção de que esta página assim custa X, mas se eliminares o fundo, se for sob fundo branco, custa Y, é um preço Uhum. diferente. E eu acho que esse tipo de definir regras, das coisas estarem muito, muito claras como vão funcionar, porque não é apresentar um orçamento para. Já fiz livros assim também, sem fundos nenhuns, não é? Só com as personagens, e depois eles dizerem: é engraçado, mas parece que falta. Põe aqui um fundo, não fica ao mesmo valor, não é? Uhum.
E é Uhum, um bocado isso. É o definir regras. Estabelecer os uhum, limites e definir as regras é essencial. E acho que pá, tu podes ter relações muito, muito longas com os clientes. E é uma questão de respeito também. E eu sinto que se tu impuseres o teu limite, né? De tu explicares as tuas regras, os outros vão esforçar-se por cumpri-las, tal como tu te esforças por cumprir as regras deles, cumprir os prazos, uhum, cumprir né, as entregas, a cumprir a visão. uhum. E eu acho que assim que é isso, que acaba por se criar um respeito mútuo entre nós e o cliente. Sim, acho que falaste muito bem. Não tenho muito a acrescentar. Uma coisa que, que gostava de dizer aqui era que às vezes é importante seres flexível Uhum, uhum, quando achas que vale a pena, com clientes que achas que vale a pena, que a relação vale a pena lutar por essa relação, tal como numa relação amorosa. Então acho que às vezes não podemos ser tão. sim, É, sim, é sim. importante sermos flexíveis, mas também é importante ah, mostrares isso, mostrares que estás a fazer um sacrifício quando estás a fazer. Porque eu lembro-me, por exemplo, no meu primeiro emprego, que eu trabalhei com a edição de imagem, e que chegaram-me num dia e disseram isto tem que estar pronto amanhã. E eram milhentas fotografias. E foi só isto que me disseram, isto tem que estar pronto amanhã. E estava pronto no dia seguinte porque eu fiquei no trabalho a fazer uma noitada. Pronto, isto foi acabado de sair da universidade. Fiquei a fazer uma noitada, dormi lá, porque ah, eu trabalhava em Lisboa e estava a morar em Setúbal e não havia, Hum, sim. não tinha carro e não havia transportes às tantas da madrugada para voltar para casa, então dormi no escritório. E no dia seguinte as coisas estavam prontas. Eu não disse a ninguém que tinha ficado a fazer aquela noitada, eu não disse a ninguém que tinha ficado a dormir lá. Ahm, e ahm, Depois esse trabalho ficou na minha secretária, acabado, durante semanas. Ah, E pronto, lá está. E aí, lá está, novamente, o erro foi meu. O erro de, uhum, olha, uhum. eu fiz este sacrifício e eu não disse a ninguém que fiz aquele sacrifício. Sim, sim, sim. Percebes? É tipo, não há, às vezes, naquele caso então, não era preciso ter feito o sacrifício, como eu Constatar. acabei por aprender, por constatar depois, não é? Sim. Mas às vezes é importante fazer certos sacrifícios com certos trabalhos, Sim, sim. independentemente de que sacrifício seja. Acho que é importante tu dizeres que, ok, eu vou fazer isto, mas olha, isto não é sempre assim, que é para as pessoas não tomarem por garantido o Uhum, sacrifício que tu estás a uhum. fazer, porque às vezes nem percebem que é um sacrifício que estás a fazer, não é? Sim, sim, sim. Sim, uma coisa que eu fazia, eu acho que depende sempre muito dos clientes, não é? Da relação que tu tens com eles, mas Uhum, sem dúvida que eu sou muito mais flexível com os clientes que gosto muito do que se uhum, calhar com outros que são difíceis de trabalhar. Hum, sim. mas sim, eu concordo plenamente e já fiz muitos sacrifícios, já fiz, acho que todos nós, né? Quer dizer, que ilustrador é que nunca fez? É muito difícil. Mas, e lá está também, sem dizer montes de vezes, mas eu acho que sim, eu concordo com isso. É importante e é isso, e é importante comunicar. Comunicar E não é só porque, porque não é só para dizeres que fizeste um sacrifício, mas sim, para sim, a outra pessoa não te pedir aquilo como por exato. sistema, não é? Sim, sim, Porque não sim. é sistema, Claro não que é sim. sistema ficares a trabalhar fim de semana, não é sistema fazeres tantas alterações numa coisa, ou entregares aquele tipo de fecheiro, ou o que quer que Uhum, seja, o uhum. sacrifício ao nível, seja a qual nível for, hum, tens que o comunicar para que ele não seja compreendido como norma. Exato, sim, sim. Sim, basta, olha, excepcionalmente vou fazer isto assim, Uhum. mas Sim, sim. pronto, e ser só isso, sim, é isso. Pronto, e a partir de agora, todas as nossas relações com clientes vão ser super saudáveis. Super saudáveis, super. Eu por acaso sinto que tenho melhorado muito com isso. Sim, sem dúvida. Com o Sim, tempo sim, e sim, com sim. a experiência, sim. Sim, e depois já trabalho, a maior parte dos meus clientes já são pessoas que me conhecem bem, então Uhum. já nos damos bem. Pronto, está tudo.
Acho que sim. Só para dizer uma coisa, só uma curiosidade. A minha filha já sabe a nossa intro de cor. Há bocado ao almoço estava a dizer: Bem-vindo ao Troca Tintas. Este é um podcast onde partilhamos. Era o quê, mãe? Experiências do mundo da ilustração e era outra coisa, mãe. Era assim, foi assim o meu almoço. Pronto, eu ainda não sei de cor, ainda tenho que ir ver de cada Não, eu vez. também, foi o que eu lhe disse ao filho, eu não sei. Ok, pronto, então esperamos que tenhas gostado deste episódio. Não te esqueças de subscrever o podcast e nós voltamos na próxima semana. Beijinhos. Tchau!